Agora nós vamos falar sobre o teatro medieval, ou, se você quiser, o teatro da Idade Média. E quando a gente fala em teatro medieval, nós queremos falar das encenações teatrais que foram produzidas na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média. Mas você sabe o que é Idade Média? A Idade Média foi um período conturbado que começou no século V, tendo início em 476 d.C., quando aconteceu a queda do Império Romano, e se estendeu até o século XV, terminando em 1453 com a conquista de Constantinopla. Fazendo os cálculos, a Idade Média durou 977 anos, quase 1000 anos. E quais fatores contribuíram para que houvesse o teatro medieval? Primeiro, vocês têm que lembrar da Antiguidade Clássica. A Grécia, berço da civilização e berço do teatro. E imitando toda a grandiosidade do teatro grego, nós tivemos Roma. Nesse período, o teatro, a música, a pintura, as esculturas tiveram grande evolução. Mas o que aconteceu para esse tempo de evolução acabar? O que aconteceu foi Alexandre Magno, também chamado de Alexandre o Grande. Durante os anos de 340 a.C. a 323 a.C., não pira não, que é difícil acostumar com esses anos decrescentes, mas o tempo antes de Cristo se contava assim, tá bom? Continuando, durante esses anos, Alexandre devastou a Grécia, Roma e outras civilizações. Lá na frente, eu vou explicar para vocês o que ele queria, qual era o objetivo dele e como isso contribuiu depois para o surgimento do teatro, uma vez que Grécia e Roma tiveram uma queda nas artes. Outro fator foi o nascimento de Jesus, o Cristo, o Filho de Nosso Senhor ou o Salvador, como vocês queiram falar. Com o nascimento de Cristo, iniciou-se o ano 1. O nascimento de Cristo em si não tem nada a ver com a criação do teatro medieval. Porém, o surgimento da Igreja Católica e as medidas que a Igreja irá tomar no futuro, isso sim influenciou. Antes de mais nada, eu quero ressaltar que essa aula não procura exaltar ou criticar qualquer religião. Mas precisamos falar colocando os pontos históricos para que você entenda o ressurgimento do teatro na época medieval. Dito isso, eu quero pedir para você se inscrever no canal do Grupo Teatral Eva Fênix, caso você ainda não esteja inscrito. Depois de se inscrever, aperte o like. E em seguida, aperte o sininho de notificação. Para entendermos o ressurgimento do teatro medieval, eu preciso que você se lembre de como o teatro surgiu. Na aula sobre o teatro na Grécia, vocês viram que a origem do teatro grego se deu com os ditirambos, que são procissões em homenagem ao deus do vinho, chamado de Baco, em Roma, e Dionísio na Grécia. Mas na Antiguidade Clássica, a Grécia e seu vasto número de teatrólogos estavam no topo das encenações, seguida por Roma. O teatro era bastante valorizado nessas civilizações como uma demonstração de poder artístico, cultural e educacional. Depois das grandes conquistas romanas, surgiu esse homem aí, Alexandre o Grande, que com derramamento de muito sangue e guerras intermináveis, ele destruiu toda a civilização egípcia, grega, romana e muitas outras.
Ele capturou filósofos gregos, estrategistas romanos, pensadores, tudo para usá-los na guerra. Ele queria se tornar o maior imperador do mundo. O desejo de Alexandre é que seu nome fosse maior do que o de Aquiles, o grande herói grego, reverenciado ainda hoje. Alexandre cresceu sobre o mito de Aquiles. Ele conquistou toda a vasta região da Macedônia, da Grécia, dos persas, o Egito, o Oriente Médio, as regiões onde hoje são o Afeganistão, Paquistão e algumas partes da Índia. E a todo este legado ele chamou de Alexandria. Só não fez mais conquistas porque foi assassinado. Depois de Alexandre, as grandes civilizações como Grécia, Roma, Egito, entre outras, pararam de produzir qualquer tipo de arte que venha a ser relevante nos dias atuais. Passaram-se muitos e muitos anos, até que ele surgiu. Por favor. Por favor. Eu estou limpo. Eu estou limpo. Eu estou limpo. É dele mesmo que estamos falando, e você já sabe que estamos falando do maior dos homens, Jesus Cristo. Eita, que falar de Jesus eu até me empolguei. Pois é, Jesus Cristo, o Nazareno, cujos milagres e ensinamentos vêm sido repassados ao longo dos anos por diversas crenças e culturas. Aí você me pergunta, o que Jesus tem a ver com a Idade Média e com o teatro? Bem, todos sabem que Jesus Cristo foi crucificado para nos redimir dos nossos pecados. Depois da morte de Cristo, a divindade de Jesus como Filho de Deus não foi reconhecida rapidamente, não. Levaram-se muitos anos para que Jesus fosse reconhecido. E com o reconhecimento da fé de Cristo, surgiu também a Igreja Católica Apostólica Romana, sobre a figura do apóstolo Pedro. E aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o teatro? Vamos lá. É porque a partir daí o homem passou a viver segundo os dogmas da igreja. E naquela época quase tudo era pecado. Imagine um teatro que foi surgido a partir da devoção de um deus pagão que era Baco. E nessa época não foi só o teatro que estagnou, não. O homem não avançou nem culturalmente, nem cientificamente, gerando um período de escuridão para o avanço humano. Por isso, essa idade é chamada de Idade das Trevas. Não dá para explicar todo o sistema da Idade Média. O que vocês precisam saber é que chegou um tempo em que só sabiam ler e escrever os membros da igreja. Ou seja, ela deteve todo o sistema educacional da época. Então, é lógico que ela deteve todo o poder sobre a arte também. É bom agradecermos ao Senhor. Cantar salmos de louvor ao Deus. O teatro, que antes era considerado uma heresia,
passou a ser apresentado dentro das igrejas. Mas as peças tinham valor educativo. Era uma forma de ensinar aos fiéis os dogmas da igreja e os valores morais. E é por isso que a grande parte das produções teatrais da Idade Média possuía um caráter religioso. E foi assim que o teatro ressurgiu. Os temas abordados nesses espetáculos eram o nascimento de Jesus, nascerá de ti, será chamado Jesus, Filho de Deus. a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Tenho que ver para crer, a menos que eu veja as marcas dos pregos em suas mãos. Não, a menos que eu ponha o dedo nas chagas de suas mãos, eu não irei acreditar. Que a paz esteja convosco. Os milagres dos santos católicos, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, eis que aqui estou. O que queres que eu faça? Nada mais, Francisco. Foste o pilar de minha igreja. Tu a reconstruíste, largaste tudo para seguir-me. Teu exemplo será sempre seguido por todo mundo. Está na hora de descansares. Chegou a hora. Vinde a mim, Francisco. Foste nossa criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. e também falava da morte dos santos. Mas com certeza o tema mais abordado era a luta do bem contra o mal. O mal sempre era representado por uma figura horrenda, para mostrar o que lhes aguarda no inferno aqueles que não seguem as leis da igreja. Foi justamente na Idade Média, a Idade das Trevas, através do teatro sacro, que o diabo passou a ser vermelho, com chifres enormes e rabo, para impor mais medo ainda nos homens. Bem, passaram-se muitos e muitos anos e o teatro saiu de dentro das igrejas e passou a ganhar palcos improvisados nas ruas e praças das cidades. Mas os espetáculos ainda eram de cunho religioso e falavam dos mesmos temas de quando elas estavam dentro das igrejas. Homens,
Oh, meu bom Jesus! O que fiz estava certo! Ainda na era medieval, algumas companhias de teatro viajavam para pequenas cidades para fazerem apresentações. Eles viajavam em carroças que, muitas vezes, serviam de palco para a realização das peças. E outras vezes, os grupos teatrais apresentavam nas praças, improvisando um palco. As mulheres não podiam se apresentar, elas apenas realizavam pequenos serviços para os membros do grupo, como costurar. E quem fazia o papel das mulheres? Ora, os homens, com roupa de mulher, peito especial e tudo mais. Os atores tinham que ser muito versáteis, tinham que ser músicos, contorcionistas, equilibristas. Não era nada fácil ser ator nesse tempo. Os próprios atores faziam suas maquiagens. Eles não contavam com ajuda feminina para isso. Vamos ver como eram os espetáculos? Ouvi-me, ó humanos, pois eu sou Deus e criei tudo ao seu redor, a terra, a água, os animais. E para mandar nos animais eu criei o homem. E a ele darei o nome de Adão. Adão viverá no paraíso e dará o nome a todas as coisas existentes. A serpente maligna o tentará, mas ele não me trairá. Adão se sentia só. E um dia, enquanto ele dormia, eu tirei uma costela e então criei a mulher. E entreguei a Adão para que ela fosse a sua companheira. E eu a chamarei de Eva. Fique de olho neles. Atenção, humanos! Eu sou o diabo perverso e eu destruirei a criação de Deus. E eu destruirei a criação de Deus. Eu destruirei a criação. Porque eu. Idiota! Para com isso! Porque eu sou o diabo! Pare! Seu imbecil, não fique me rodando! A plateia! A plateia! Assuste a plateia! Agora nós vamos entender o que são os altos. E por favor, não confunda alto com alto. A pronúncia é parecida, mas eles se escrevem diferente e também tem sentidos diferentes. Alto, com L, é referente à altura, a um lugar alto, a uma pessoa alta. Já o alto, com U,
são espetáculos teatrais de linguagem simples e com a intenção moralizadora. Esse tipo de espetáculo surgiu na Espanha no século XII e ficou muito famoso na Idade Média. Inclusive é um dos estilos principais de Gil Vicente que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. Então vocês já sabem, quando nós estivermos falando sobre alto nessa aula, nós estamos falando sobre o tipo de peça da Idade Média e não sobre a altura. É muito comum nos autos aparecer a figura do mal. Em alguns espetáculos, essa figura surge para punir aqueles que pecaram, aqueles que fizeram mal intencionalmente. Já em outros espetáculos, essa figura aparece para impedir o bem de agir. E é claro, se aparece a figura do mal, então aparece a figura do bem. Essa figura não abraça nem os pecados e nem os vícios. Entenda que a figura do bem não abraça o pecado, mas ela abraça os pecadores que se arrependeram verdadeiramente de terem pecado, de terem cometido o vício. Mas aquelas pessoas que pecaram e somente fingem que se arrependem, ela não tem lugar no céu. E em outros espetáculos, a figura do bem surge para realizar a obra de Deus. Por isso a maioria dos autos tem teor religioso. Agora nós vamos falar sobre Gil Vicente. Esse é um grande nome do teatro medieval. Ele é um teatrólogo português que nasceu em 1465 e morreu em 1536 e dedicou a sua vida ao teatro. Ainda hoje, ele é considerado o maior teatrólogo de Portugal. E o nome de Gil Vicente surgiu pela primeira vez em 1502, quando ele encenou a peça Auto da Visitação. E esse homem escreveu mais de 40 peças. É muito espetáculo teatral, gente. Ele se destacou em 2 gêneros teatrais. O primeiro gênero a gente já conhece, que são os autos. Mas Gil Vicente escreveu seus autos com o objetivo de divertir, de moralizar e de difundir a fé cristã. Bem Idade Média mesmo. Ele também se destacou nas farsas, que são peças cômicas de um só ato, com um enredo curto, poucas personagens e baseada nas cenas do cotidiano, ou seja, nas cenas do dia a dia. E tanto os autos quanto as farsas de Gil Vicente são críticas à sociedade. Características do teatro vicentino: sátira e crítica social. A sátira é uma forma de ridicularizar os vícios e as imperfeições da sociedade. É quase a mesma coisa que criticar a sociedade. Mas vocês têm que entender uma coisa sobre o teatro vicentino. Quando ele colocava um personagem em uma peça, seja uma pessoa rica, seja um parvo, seja um comerciante, seja um político nos dias de hoje, ele não queria falar daquela pessoa em si, mas do grupo em que todos cometiam os mesmos erros que aquele personagem cometia. Entenderam? Aquele personagem simbolizava um grupo que agia na sociedade e que, segundo ele, agia de forma errada. Outra característica é o uso de alegorias. Ou seja, ele ilustrava o ensinamento da vida através de situações do dia a dia, do cotidiano. Outra característica é a temática religiosa, a exaltação das virtudes humanas, que é a coragem, honestidade, bondade, respeito. E por tudo isso dizemos que o teatro vicentino é um teatro moralizante e pedagógico.